Bom dia a todos. Nosso trabalho é intitulado Identidade e Memória, Trajetos de Formação, e ele vai ter um foco principal nas discussões sobre a identidade, a memória e a formação, porque é um estudo que mostra uma redescoberta de si, a dilatação da reflexão sobre a própria história e o entendimento do fio condutor da formação pessoal e profissional. O foco do trabalho traz elementos experienciais de formação docente vivenciados em um espaço educativo não formal, que vamos tratar sobre ele mais à frente, que contribuíram para a identificação com o campo da arte e sua docência. Como percurso metodológico, nós selecionamos a pesquisa narrativa, e dentro da pesquisa narrativa utilizamos diversos documentos, entre eles escritos, fotografias, relatórios de ações desenvolvidas na instituição, que serviram como disparadores de dispositivos para a ativação das memórias. A pesquisa narrativa, ela abre possibilidades para revisitar as próprias histórias, com um olhar crítico sobre os percursos de aprendizagem vivenciados. Ela provoca também inquietações na forma de compreender-se como sujeito no mundo. E é o próprio sujeito que organiza e narra essa história, narra essa própria experiência vivenciada por ele ou por ela, sob a forma de um inventário do vivido. O texto está estruturado em 2 tópicos. O primeiro deles é a trajetória e experiências de formação, onde nós discutimos uma investigação mais aprofundada sobre essa experiência vivenciada, e ele traz uma contribuição forte para alargar o entendimento de como se dá esse processo formativo do sujeito como o próprio objeto de investigação. E o segundo tópico, ele trata sobre o Programa de Arte e Educação da Casa da Criatividade, que exatamente, ela existe dentro desse espaço não formal chamado NEINFA, que é uma instituição, uma organização não governamental, trabalha com a formação de arte educadores e também tem um planejamento e execução de oficinas de arte. Então, como a gente viu, o primeiro tópico, ele vai tratar a trajetória e a experiência da formação. Quando a gente pensa em formação, a gente começa nessa busca da identidade incessante. Esse trabalho, esse tópico, identidade, ele não é um tópico que vem atravessar a minha vida só na vida acadêmica. É um tópico que eu persigo há muito tempo, mas ela vem fluir e vai vir com essa questão mais acadêmica quando eu entro na universidade. E aí eu começo a pensar como essa discussão sobre identidade começa a fluir em minha vida. A partir de entender que eu sou de um lugar periférico, eu sou mulher negra, e que nesse lugar eu descobri vários enfrentamentos, vários desafios. Muitos desses desafios me marcaram bastante, trouxeram marcas que acabaram me movendo. E aí a gente entende identidade como essa construção a partir do contexto onde está se inserida, a partir de uma discussão de onde você está inserido. E nesse lugar eu fui buscando como eu era, o que eu era, mas muitas vezes de forma muito discriminada. Não entendia que eu morava num lugar e aquele lugar contribuía para a minha existência, contribuía para descobrir quem eu era. E foi nesse lugar, chamado Comunidade do Coque, na periferia da região metropolitana do Recife, que eu conheci a instituição NEINFA. Lá a gente participou de projetos e foi onde eu comecei a experimentar e experienciar saberes. Como Tardif fala, alguns saberes eles são plurais. E foi nesse lugar, NEINFA, que eu descobri esses saberes. Também foi a partir desses lugares que eu fui pesquisando, descobrindo e traçando momentos que foram conduzindo a minha construção de identidade. Nesse lugar, NEINFA, nessa instituição, a gente começou um projeto chamado Artesãos da Cidadania, que é um projeto onde juntavam mulheres, a maioria mulheres da própria comunidade, para criar produtos artesanais, à base de papel. Só que aí a gente começa discutindo o quê? O produto artesanal
dos artesãos da cidadania, poderia ser de qualquer lugar, e onde a gente começa a entender que o COC faz parte também da nossa construção. E aí a gente faz um projeto chamado Cor do COC, e começa a levar o nome do COC para outros lugares, e começa aqui uma trajetória de empoderamento, porque até então eu vi o COC como um lugar de morada de morte, como um lugar de gente violenta, e também me via como esse ser que não poderia nem ser reconhecida como moradora do COC. Me escondia por trás, e aí é no COC, no projeto Cor do COC, que a gente vai entendendo as várias construções identitárias. E aí, a partir disso, eu começo a pensar em investigar e vou para a escolinha de arte como arte educadora em 2011. E vivenciando os projetos do Cor do COC, eu vou começar a fazer a graduação. E na graduação, eu venho no meu TCC tentar entender como foi essa construção do arte educador. E aí eu percebo que eu cheguei foi a partir do programa Artesãos da Cidadania, Casa da Criatividade, que é um programa que acontecia no Núcleo de Arte do NEINFA. E esse programa, ele tinha duas pontes. Ele tinha formações de arte educadores para atuar num contexto de comunidade e planejamento e execução das oficinas. Ou seja, o programa ele formava arte educadores que iriam fomentar oficinas, que iriam executar oficinas para atuar na comunidade. Então, a comunidade, a formação fomentava a oficina e a oficina fomentava a formação. Mas como isso acontecia? Isso acontecia em 2 módulos. No primeiro módulo, era o que a gente chama de módulo intensivo. Então, eram encontros presenciais, que acontecia a maioria nos sábados. Então, a gente tinha 4 horas aos sábados para se encontrar, para conversar, discutir, ler e fazer reflexões sobre e planejar e executar oficinas. E aí, esses encontros iam acontecendo ao longo do ano. Então, a gente tinha um primeiro mês bem intensivo. E ao longo do ano ou do semestre, a gente tinha uns encontros mais pontuais, que acontecia uma vez a cada mês. E nesses encontros também tinha o que a gente chama de encontro de formação cultural. E aí, como eram decididas as temáticas? Como a gente já havia falado, as temáticas eram discutidas a partir das problemáticas nas oficinas. E aí as oficinas traziam temáticas que a gente iria discutindo nas formações, e as formações contribuíam para a gente discutir e planejar as oficinas. Então ficava nesse ciclo, onde um complementava o outro. Mas o que é que isso possibilita? O que é que isso acrescenta na minha vida, como arte educadora, como pessoa? E aí a gente tem, como eu disse, uma formação cultural que me possibilitou vivenciar acessos culturais, que muitas vezes eu, como pessoa periférica, achava que em lugares culturais, espaços culturais como museus, galerias, não era acrescentado a mim, não era me permitido. E também aqui no NEINFA eu começo a ver as aprendizagens da docência. Então eu começo a planejar, executar, fazer avaliações. Experimentar o processo de avaliação, ampliar um repertório cultural, a participações em eventos acadêmicos. Então, entre de eu entrar na universidade, eu já vivenciava assuntos acadêmicos. E aí foi vivenciando esses momentos que eu penso em ir para a universidade. E na universidade continua essa busca de entender o que é esse conceito de identidade. Que marcas são essas produzidas? Que marcas são essas que me permitem construir saberes que vão me fazer ir além do que eu tenho, além do que eu permitia. E aí, quando eu vou para as metodologias, então, os componentes curriculares de metodologia, de estágio, eu sempre trago essa vivência, essa busca pela identidade, essa busca incessante de discutir a construção identitária do sujeito, do empoderamento. E a gente vai empoderando o ser, vai entendendo o ser como empoderação. E fica essa busca, sempre foi essa redescoberta de mim, essa ampliação desse processo, esse mergulho, esse desejo de ir mais além do que a gente tinha. E a busca vai desde os estágios simples, estágio 1, estágio 2, buscando justamente discutir as identidades, discutir como esse processo de identidade é posto. E o mergulho vai muito para você
tentar entender como foram essas marcas, como foram produzidas essas marcas e como as identidades do docente vão sendo produzidas. Então, aqui, o ser plural, o saber plural, ele vai se misturando com o saber singular, com o saber docente, com o saber acadêmico. E aí vai construindo a docência. Eu acho que é isso. Gratidão.